Será que Jesus foi mesmo pregado em uma cruz? A Bíblia usa a palavra stauros, que significa poste de tortura, e não uma cruz de 2 braços como a gente costuma ver por aí. Os primeiros cristãos não usavam cruzes, nem faziam imagens desse tipo. Primeiro porque sabiam que Jesus havia sido pregado em uma estaca de tortura. E também porque transformar o sofrimento de Jesus em um símbolo de adoração seria algo impensável para eles. Afinal, Deus rejeita qualquer forma de adoração que envolva imagens ou símbolos, e isso inclui a cruz. Na própria Bíblia, ele deixou claro: não façam imagem alguma que represente algo nos céus, na terra ou nas águas. Mas então, como esse objeto se tornou tão associado a Jesus? Quando analisamos o que a Bíblia realmente diz, percebemos algo muito diferente do que o cristianismo tradicional ensina hoje. A própria Escritura mostra que Jesus foi morto num madeiro, uma única peça de madeira, não em 2. Os escritores bíblicos usaram 2 palavras para descrever o instrumento da morte de Cristo. Stauros, que significa poste reto, e xilon, que significa madeira, estaca ou viga. Nenhuma dessas palavras transmite a ideia de uma cruz formada por 2 partes. Aliás, quando Pedro e Paulo falaram sobre a morte de Jesus, eles não mencionaram cruz. Eles usaram exatamente a palavra madeiro, deixando claro o tipo de instrumento. E isso faz todo sentido quando lembramos que a lei antiga dizia que quem fosse pendurado num madeiro era considerado amaldiçoado, algo que os cristãos do primeiro século entendiam perfeitamente. Mas mesmo com toda essa clareza bíblica, surgiu uma pergunta inevitável: se Jesus morreu num poste simples, de onde veio a cruz como símbolo religioso? A resposta está na história, não na Bíblia. Por quase 3 séculos, os seguidores de Cristo não usaram símbolos na adoração, e muito menos a cruz. Eles sabiam que Deus condenava qualquer tipo de imagem para fins espirituais e que os apóstolos sempre orientaram os cristãos a se afastarem da idolatria. A fé deles não dependia de objetos, e sim de obedecer à verdade registrada nas Escrituras. A cruz só começou a aparecer como símbolo cristão muitos anos depois, quando o Império Romano passou a influenciar profundamente a religião. O imperador Constantino adotou o símbolo da cruz em seus exércitos, e mais tarde, esse símbolo entrou oficialmente na religião dominante da época. Mas ele já era usado antes disso, no paganismo. Muitas culturas antigas usavam figuras semelhantes para adorar seus deuses. E aí vem o problema. A cruz não é apenas algo ausente na adoração cristã original. Ela tem raízes em práticas completamente estranhas ao ensino bíblico. Deus deixou claro que seus adoradores não devem trazer símbolos pagãos para dentro da fé. Ainda assim, com o passar dos séculos, tradições e costumes acabaram se misturando ao cristianismo, e o que antes era rejeitado começou a ser aceito como normal. Mas a grande pergunta é: foi isso que Jesus pediu? A Bíblia responde: não. Jesus nunca mandou seus discípulos usarem símbolos religiosos. Jamais ensinou que objetos poderiam aproximar alguém de Deus. E nunca sugeriu que o instrumento da sua execução deveria ser lembrado, exaltado ou venerado. O que ele pediu foi algo completamente diferente: que as pessoas seguissem seus ensinamentos, demonstrassem amor verdadeiro, imitassem seu exemplo e vivessem com integridade. A Bíblia diz claramente que os verdadeiros adoradores adoram o Pai com espírito e verdade, não com objetos feitos por mãos humanas. Mesmo que Jesus tivesse morrido em uma cruz, como essa imagem virou símbolo de proteção? Agora eu te pergunto: você faria a imagem de algo que lembrasse a morte de alguém que ama?